Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura. Se trata de uma leitura muito interessante porque é o Pride, da Ibezoboy, ou lançado aqui no Brasil, né, como Orgulho, acho que foi HarperCollins, se não me engano. Eu li ele em inglês mesmo, mas já tem a tradução aqui no país, inclusive eu quero comprar, né, para me ter aqui minha edição em português. E se trata de, como diz na capa, eu li aqui no tablet, mas ele está descarregado, vou deixar a capinha aqui ou aqui. Se trata de um remix de um livro que eu gosto e muito, né, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já li esse livro aqui, eu acho que umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes mais ou menos. A última vez que eu li foi um pouquinho antes daquela novela que passou na Globo, baseada nas histórias de Jane Austen também. E aí, fiquei muito interessado, né? Porque é um livro que eu gosto muito. E aqui agora tem uma recontagem, não só uma recontagem atual, como trazendo também uns traços identitários, questões raciais ali em volta da história. Eu achei muito interessante. E assim, para quem não está muito... não está muito, mas um remix... A gente costuma ver muito remix quando é questão de música, né? Principalmente agora, depois da o século XX trouxe essa ideia de remix, onde você pega um trecho de uma música, um pedacinho, ou o que eles chamam de sample, né? E coloca, ou usa esse trecho numa música atual, para dar um aspecto que o produtor dessa música quer trazer para ela. E na literatura a gente tem disso. Na contemporaneidade a gente vê muito, agora mais ou menos, trazendo muito disso de remix, mas a gente encontra isso muito nas questões de intertextualidade, né? É que traz essa aquisição ali daquele texto, que é o material, o molde, né? E pega um trecho desse texto e traz para o texto daquele autor que ele quer utilizar. A gente vê muito disso também em fanfic, né? A fanfic nada mais é que você mirar um texto e colocar ali as suas ideias, suas proporções, com base naquele material ali. E o que a Ibezoboy faz nesse texto é justamente isso. Ou seja, se você vai ler esse texto aqui, como eu peguei para ler, você já sabe como a história vai ser, né? Porque a trama é desenhada da mesma maneira, as personagens, por exemplo, os estereótipos que aqui a Jane colocou aqui dentro, por exemplo, a gente vai encontrar aqui. A diferença o mais legal disso tudo é você ver o que a autora mudou ali dentro desse texto. Isso que é o mais interessante. Então, assim, eu acho que dentro ali dos canais que falam de literatura, aqui dentro do YouTube, fora do YouTube, eu acho que a história de Jane Austen já é muito conhecida. O mais interessante, então, seria abordar como essa autora fez esse remix, né? Por exemplo, a personagem principal é a Zuri Benítez, se não me engano. Ela é descendente de haitiano com uma dominicana. Aí essa cultura afro é baseada também nas culturas latinas. Então há essa mistura de culturas. Eu acho muito interessante porque também tem muito a ver com a própria autora, né? A própria autora, a Ibezoboy. Ela nasceu no Haiti, ela foi ainda muito pequena para os Estados Unidos, morou no Brooklyn, né? Onde essa história aqui de Pride passa é no Brooklyn, e ela traz muito disso para ela. E você vê, por exemplo, tem uma personagem aqui dentro desse texto em que ela é uma pessoa muito mística, né? E você vê muito da cultura iorubá, você vê ela falando sobre Oxum, você vê ela falando sobre outras divindades. Eu acho isso muito interessante. Não é apenas aqueles Estados Unidos onde você vê geralmente em filmes, né? Você vê uma miscelânea ali de culturas. Eu acho isso muito interessante. E aí o que a gente conhece é quem? A Zuri. Ela tem uma família grande que mora num apartamento ali no Brooklyn, um apartamento pequeno, né? Mora ela, o pai dela e mais 5 irmãs, né? A Zuri é a segunda irmã mais velha, tem a Jenai, que é a mais velha, ela foi para fora, estudou, ela estava começando a estudar na faculdade, se não me engano. E ela estava de volta, a história começa com ela voltando dessa faculdade, a mãe fazendo uma recepção ali, uma festinha. Tem a irmã, a terceira irmã, que é a Marisol,
E tem as duas gêmeas mais novas, que é a Laila e a Kyla, né? Então elas moram, todos eles moram nesse apartamento, né, com a Janai voltando, e a história começa já com uma família se mudando para aquela rua. E eles estão se mudando para uma casa muito boa. Então você já vê que eles já têm bastante dinheiro. É engraçado que quando eles estão chegando para morar, né, para descer ali, para entrar na casa, eles imaginam uma outra pessoa. Por exemplo, eles são pretos, né? É uma família de gente negra. Então isso também já causa um diferencial quando elas estão acompanhando aquela mudança. E então você já conhece a história original, né? Para quem não conhece aqui, o Orgulho e Preconceito, né? Essas duas palavras, né, vão ali estar em volta do texto inteiro. E aqui também não é diferente. Na diferença de que ela preferiu tirar o título, né, do preconceito, preferiu deixar o orgulho. A Zuri, quando ela conhece essa família, que é a família Darcy, ela conhece os irmãos dessa família, e principalmente o Darius, que é ali o parzinho romântico dela, ele tenta mostrar um outro mundo para ela, né, diferente daquele mundo com o qual a Zuri estava ali habituada, que é o Brooklyn, é a região onde ela mora ali do Brooklyn, até porque a gente descobre também que ela não conhece todo o Brooklyn. Há um Brooklyn diferente ali da qual ela não conhecia também, é aquela região ali mesmo onde ela conhece, e ela tem muito orgulho das raízes dela, né? Ela tem muito orgulho da família, ela tem muito orgulho de onde ela vem, ela tem muito orgulho, por exemplo, tem um determinado momento onde há uma festividade, onde reúne toda essa cultura afro-latina ali dentro daquela região, ela tem muito orgulho disso. E com a chegada do Darius ali, há esse atrito inicial entre eles, mas aos poucos eles vão ali se envolvendo numa amizade para depois a gente saber que é um romance e mostrar um outro lado do qual ela não conhecia. Então o título vem muito disso, do orgulho de que não só a Azuri, mas também o Darius também tem. Por exemplo, a gente encontra também no texto original a questão, naquela época vitoriana, a questão que casamento era também um bom negócio, né? Questão de dinheiro. Aqui, por exemplo, fica aquela diferença entre casamento e empregabilidade, entre, né, ser alguém na vida, vamos dizer assim. A Janai, por estar vindo ali da faculdade, ela aconselha a Zuri, por exemplo, a querer ser alguém na vida, no sentido de que busque trabalho. Porque há uma dicotomia, eu vou trabalhar num lugarzinho ali dentro do bairro, por exemplo, para manter minhas finanças, ou vou focar na faculdade, né, como a própria irmã fez. E em determinado momento, a própria Zuri, ela vai ali viajar, ela vai conhecer a faculdade da qual a irmã dela comentou. Inclusive é interessante porque é uma faculdade conhecida justamente por ter essa população negra muito vigente. É a universidade, né, que é chamada Howard, né? Inclusive essa faculdade homenageou até o Chadwick Boseman também tempos atrás, né, depois do falecimento do autor, porque ele também frequentou essa faculdade. E ela vai para a faculdade, ela conhece várias coisas interessantes a respeito, e a Zuri também tem um diferencial, também mostra dentro do texto, ela é uma boa poeta, né? Ela gosta de escrever poesia, e a poesia também ali é puxada para trap music, né? Inclusive tem uma parte ali que ela pergunta para o próprio Darius, você não ouve trap music porque, tipo assim, você é negro, então você não ouve trap music? Só que ele costuma ouvir outro tipo de música, né? E aí ela conhece esses locais onde a galera recita poesia, aquelas poesias compostas ali, quase que de repente, né? Eu acho muito interessante. E aí você vê que no texto também tem muito disso da contemporaneidade, entre a questão de trabalho, a questão dos estudos, né? Não somente voltado para a questão do casamento, como a gente via na época vitoriana. Então, assim, para quem vai ler esse livro, eu recomendo alguns pontos interessantes para você observar durante essa leitura, né? Além de se deliciar pelo texto. É a questão, por exemplo, da cultura afro-latina, né? Tira de centro ali as questões brancas da cultura branca, vamos dizer assim, né? Aqui ela tira essa questão, se volta para essa questão do preto, da cultura afro-latina, tanto na dança, nas artes, na poesia, nas festividades, na religiosidade também, que é uma coisa que muito aparece, por exemplo, quando a madrina, que é
a tia dela quando aparece ali. E as questões dos estereótipos, né? Como eu falei, assim como elas se assustaram e viram que, olha, é uma família negra que tem dinheiro, estão comprando uma casa, que é uma das maiores casas ali do bairro, e ao mesmo tempo também que essa família olha para aquela população ali daquele bairro como gentinha, barraqueira, que quer se aproveitar, que quer se encostar neles por causa do dinheiro. Então tem essas duas mudanças de perspectivas quando essas pessoas começam a se conhecer. E um ponto interessante de notar também quando fala dessa questão de mudar a perspectiva é justamente isso. Como eu falei, né? A Zuri, ela tem um conhecimento de mundo muito voltado ali para aquilo que ela viveu ali dentro do Brooklyn. O Darius vem trazer o quê? Uma expansão desse mundo. Vem trazer para ela uma visão diferente de muitas coisas acontecem lá fora. E que o medo da mudança só vai impedir ela, às vezes, de conseguir algo que ela não imaginava que fosse conseguir. Isso tem muito a ver com a questão da gentrificação também, que é outro ponto que ela coloca aqui dentro, né? Por exemplo, a gente vê que a família, né, está chegando ali uma família que tem bastante dinheiro. E a gentrificação, dando uma pesquisadinha, é justamente isso. São bairros pobres, né, que dão espaços para construções mais caras. E com essa vinda dessa família mais cara, a especulação do aluguel ali dentro daquela região começa a aumentar, o que vai expulsando as pessoas mais pobres para outros espaços, enquanto ali as pessoas ali começam, então tem dinheiro, começam a adotar aquele espaço ali. É tipo um redesenhar aquele espaço urbano ali dentro. É um livro que vai lidar muito com questão de pares, né? Os pares opostos, né? A gente vê a preocupação de casamento com emprego. Você vê, por exemplo, quando a Zuri vai lá para a universidade, ela está muito preocupada como ela vai para a universidade, né? Como ela vai fazer esse trajeto. Então ela já pensa no ônibus, se tem passe escolar. E o Darius não se preocupa com isso, porque ele o quê? Ele tem carro, ele dirige. Então ela até se assusta, nossa, mas você já tem carro, você já dirige, né? É uma questão que acontece muito. Então é um livro que fala muito desses pares. E eu gostei muito da experiência de leitura. Então, assim, fica a dica aqui de um livro muito interessante. Vou atrás de outros livros da autora que me despertou muito interesse. Ela me lembrou muito a Angie Thomas, né? Quando eu li O Ódio que Você Semeia. Vou deixar o link lá embaixo de quando eu comentei do livro. Fica a dica aqui de um livro muito bom, que vale muito a pena esse livro. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana.